O pastor André Valadão teve mais uma atitude polêmica e preconceituosa contra a comunidade LGBTQIA+, ao divulgar um vídeo sobre o culto de uma igreja em Orlando, nos Estados Unidos. Deus odeia o orgulho. Ele repugna qualquer atitude de orgulho, porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está com quem se humilha. O mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Muito bem, tá aí a fala do pastor André Valadão, que repercutiu muito nas redes sociais, e ele usa a palavra de Deus, sendo o representante de Deus aqui na Terra, para dizer o que Deus pensa, certo? O meu ponto é o seguinte, dá pra gente achar que Deus odeia alguém? Que absurdo, que absurdo, que absurdo. O que vocês acham sobre isso, hein? Eu não acho que ele quis, eu não acho que o André... Existe algum ser humano eu não na acho, Terra? na verdade, que o André quis... Eu não acho que ele quis levar para esse caminho. Eu acho que não foi Felipe. essa... Eu concordo com o Felipe. Felipe, Eu acho que não foi essa a intenção. Tanto é que se você pega a campanha completa e você vê o vídeo dele explicando o que ele está querendo dizer, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que para um cristão, e ele fala, inclusive, que tem homossexuais que frequentam a igreja dele, que são sempre muito bem recebidos, nunca são destratados. Ele é contra qualquer tipo de violência ou perseguição ou discriminação contra homossexuais. Ele deixa isso bem claro, é só ver os vídeos que ele postou. Quando ele critica o orgulho, primeiro ponto, do ponto de vista cristão, o orgulho, ele é realmente detestável. Qualquer tipo de orgulho. O cristão não é uma pessoa que acredita que o orgulho seja algo positivo. Deus odeia sim, Antônio. Deus odeia o pecado e está na Bíblia. O Paulo disse aqui, o André está falando em nome de Deus? Ele não está falando em nome de Deus. Deus falou em seu próprio nome para o cristão na Bíblia Sagrada. Então você usa os textos bíblicos como fonte de revelação e como fonte daquilo que você acredita. Então o André, em nenhum momento ele disse que tem que ter violência, muito pelo contrário, ele disse que a violência contra homossexuais, qualquer tipo de discriminação deve ser sempre combatida. O que ele está dizendo é o seguinte, primeiro, o orgulho não é uma postura cristã. A postura cristã é sempre uma postura de humilhação. Segundo ponto, um cristão, e ele está falando para um público cristão, ele não está querendo impor nada para ninguém. Você tem o direito de ter sua fé, de ter as suas práticas, o seu comportamento da forma que você bem entende. Mas para um cristão, ter orgulho e defender um dia de orgulho sobre uma prática que para Deus e que está na Bíblia como uma prática pecaminosa é errado. Um cristão não pode ter orgulho daquilo que a Bíblia diz que é pecado. Então ele está discursando para um público cristão. Você precisa concordar com o André Valadão? Você precisa achar que a prática homossexual é um pecado? Agora eu vou falar porque, dá licença, porque é o meu lugar de fala. Dá licença, que é o meu lugar de fala. Não, eu teria todos os direitos de chegar aqui e lacrar. Todos os direitos de chegar aqui a lacrar. Mas eu sou o primeiro, eu sei do que ele está falando, inclusive sobre a parada do próprio orgulho gay, que é o mês em comemoração. Mas eu vou dizer muito bem, assim, eu não acho que, em primeiro lugar, foi o que ele quis profetizar ou dizer ali. Eu não gosto desse tipo de lacração ou de lacradores. Eu sempre, olha, eu participei da primeira parada do orgulho gay. A primeira, nós éramos 800 pessoas saindo de frente ao MASP. Eu acho que a parada perdeu completamente a relevância. Completamente. Virou assim um banzé a parada gay. A parada gay, infelizmente, hoje você vê gente fazendo sexo em plena Paulista, você vê assalto, roubo, você vê absolutamente tudo. Eu não posso concordar com isso. Eu não sou representado por isso. Eu não sou. Desculpa. Não sou. Por mais que as pessoas tentem, por mais que podem me xingar, podem falar o que quiserem, tem um monte de lacrador aí que vai me xingar, onde já se viu com esse discurso, tudo bem. Ok, tá tudo certo. Eu não ligo, porque a partir do momento que eu tenho a minha opinião, eu quero que ela seja preservada também da mesma forma como as pessoas têm a delas. Mas eu não posso ser representado, por exemplo, por gente fazendo em cima de trio elétrico. Não posso. Eu não posso simplesmente banalizar isso e achar que tudo isso é lindo, maravilhoso. Eu acho que existe sim, o movimento, eu acho que tudo girou a favor, aconteceu, foi bacana, ok. E toda a conquista ela vem através de uma manifestação. Mas hoje a baderna hoje infelizmente do que fizeram e a forma, eu estou falando da forma. Não estou falando da conduta, ok? Estou falando da forma como está sendo conduzida.
Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Posso divergir de vocês só? Deixa eu falar, Paulo. Pera, Antoninha. O que o Felipe está falando. Por favor, vai. Falando o quê? Fala. Eu quero emendar no que o Felipe está falando. Eu concordo plenamente com o Felipe, mas quem me conhece sabe, 95% dos meus amigos são gays. Os meus amigos não participam desse tipo de movimento exatamente pelo que o Felipe acabou de falar. Isso não representa os meus amigos gays, que são trabalhadores, fomentadores de emprego, são pessoas que não têm tempo para esse tipo de coisa. Exatamente. Não representa, porque os meus amigos gays pensam e como esse outro amigo gay aí está falando. E esse tipo de discurso do André fomenta essa intolerância, porque se o meu pastor falou que Deus odeia, eu também tenho o direito de odiar. Isso é errado ao meu ver. Então eu não concordo com essa fala. Outra coisa que eu tenho horror é quando alguém vem e fala: olha, Deus mandou te dizer. Deus mandou me dizer o cacete. A minha conversa com Deus é direto, então não vem com esse papo. Por que Deus mandou você? Você é moleque de recado de Deus? Que isso? Eu acho que ele não falou pra odiar ninguém. Eu acho que ele não fala da conduta, ele fala da forma. E olha que eu não sou cristão, hein? Eu não sou cristão. Escuta, Fê. Não sou cristão, não sou evangélico, nada disso. O discurso desse pastor só incentiva a violência homofóbica. Eu também acho. Só incentiva a violência homofóbica. Não, desculpa. Eu vou te dizer o porquê. Eu vou te explicar. Não, eu te desculpo, mas agora você vai me ouvir. Por que esse pastor incentiva o discurso homofóbico? Porque ele se coloca como o grande representante de Deus na Terra, dizendo o que Deus pode amar ou odiar. E aí a gente vai numa interpretação aqui do que é Deus. Deus para mim é paz, Deus é amor. Deus não odeia ninguém e nenhum ser humano na Terra tem o direito de chegar ao vivo numa câmera e falar o que Deus ama ou o que Deus odeia. E outra, existe uma comunidade pequena, sim, minoritária na sociedade, que de alguma forma não pode, de maneira nenhuma, ter gente que tenha algum tipo de respaldo na sociedade e microfone na sociedade e ter um discurso desse. Quem é André Valadão para falar o que Deus faz ou deixa de fazer? Deus não odeia ninguém, Deus é Deus, turma. Que é isso? O ser humano tá ficando louco. Eu não sei que Deus é esse que você conhece, ser humano, Paulo, tá ficando louco de querer falar em nome de Deus, irmão. Não é o Deus da Bíblia. Ninguém fala em nome de Deus. Deus é Deus, Deus é paz, Deus é amor, Deus é fraternidade. Deus não odeia ninguém. Deus que é isso? Deus não odeia ninguém, mas Deus odeia o pecado. Que é isso? Biblicamente, e aí que tá. Quem é um ser humano para falar o que Deus pensa? O André Valadão está discursando para um público cristão. Se a pessoa não é cristã, o problema é dela. A Bíblia ensina que Deus odeia o pecado. Ponto final. Isso é a Bíblia. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não interessa. Deus é misericórdia, Deus é misericórdia, mas Deus também é juízo. Eu acho que dentro do ambiente da fé, todos têm o direito de acreditar, de cultuar o seu Deus, de ter as suas práticas. Mas um líder precisa ter responsabilidade. Também acho. Porque você colocar isso o mês mais repugnante, que é isso? Porque tem pessoas que têm uma forma diferente de ser. Ninguém escolhe nascer gay, ninguém escolhe nascer LGBT. As pessoas têm direito a ser. E quando se fala do orgulho de ser quem é, não é o orgulho de pecado, é simplesmente porque a gente vem de uma cultura que, infelizmente, coloca as pessoas num gueto. Por muitos anos, pessoas LGBT foram marginalizadas na sociedade. Até hoje, pessoas transexuais têm uma expectativa de vida muito menor do que a média da população, porque sofrem discriminação, muitas vezes são assassinadas, são colocadas num gueto. Quando se fala sobre orgulho, se fala sobre a necessidade de integração na sociedade, a necessidade de uma sociedade inclusiva. Mas ele defende inclusiva nada. Agora eu vou falar uma coisa pra você, mano. Se eu tivesse que esperar alguma coisa de um gay eu tava morrendo de fome.
tá certo? Porque nunca me abriram uma porta. Ao contrário, os amiguinhos, os jornalistas, que são gays, inclusive, sempre fizeram questão de me malhar e acabarem comigo. Vai A acabar gente entende isso. Mas não é por pura inveja. Não, é por pura inveja. Mas isso nem nada tem a ver com Mas isso. o André, aí que tá. Por Vocês pura estão- inveja. vocês estão Mas não é, caráter, não é questão sexual. mas não é uma questão de vamos nos unir, vamos fazer as coisas acontecer. Nós gays mas a sexualidade gay não não passa vota em por isso. gay, gay não vota em gay, tá? Gay não ajuda gay, essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não ajuda, Paulinho. Eu tô te falando, eu tô falando com categoria. É mentira isso. É hipocrisia. É bom pra farra, quando vai pra Paulista, pra mostrar a bunda, pra fazer no meio da rua, aí sim vale a pena. Aí faz aquela multidão, a turma da lacração vem e tá tudo certo. Agora, gay não se ajuda, não estende a mão um pro outro. Mas o negócio é, vocês estão pensando fechar, Papa uma Nato. frase do André Valadão e generalizando sem ouvir o conteúdo. Durante o conteúdo ele fala o tempo todo contra a discriminação, contra a violência. Diz que na igreja dele os homossexuais são sempre muito bem recebidos, que diversos membros lá são homossexuais, mas ao mesmo tempo ele afirma uma verdade Papa que Nato. para o cristão é verdade, que o cristianismo condena determinados pecados. Para finalizar, a palavra de João da Bíblia: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Você estudar teologia, Paulo. 11